Boa noite. A Divisão Técnica de Construção, daqui do Clube Engenharia, está patrocinando essa palestra do Engenhão, recuperação, reforço da estrutura de cobertura. O palestrante é o professor Nelson Silá Galu, doutor em engenharia, engenheiro civil, formado em 1972 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem um curso em 75, é doutor em Universidade Técnica de Munique em 78, doutoramento na Universidade Técnica de Munique em 85, professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro de 1981 até 2011, professor titular da Universidade Federal Fluminense desde 1987, diretor-presidente da Suporte Engenharia de 1986 a 2012, diretor-presidente da NSG Engenharia desde 2010, experiência em projetos de plataformas fixas e flutuantes de petróleo, com mais de 150 estruturas submarinas, dutos, experiência em projetos de cobertura de estádios, Maracanã, Fonte Nova, Arena Recife, Itaquerão, Arena Grêmio, reforço do Engenhão e estádio da Turquia. Então, com vocês aqui, o professor Nelson. Bom, nós vamos falar sobre o reforço e a recuperação do estádio e eu gostaria de cobrir 3 assuntos. Um é a necessidade do reforço, é um assunto que está em pauta, tem havido algumas palestras dizendo o contrário. Os agravantes encontrados durante a obra são muito importantes e exatamente em que consistiu o reforço. Bom, um pequeno histórico, o projetista original está aqui, então, se eu disser alguma coisa que não valer, por favor, proteste. Aliás, quem quiser, se possível, deixar as perguntas para o final, eu agradeço, mas se alguém tiver alguma coisa relevante, quiser interromper a palestra, por favor, sinta-se à vontade. Em 2006, o primeiro consórcio que estava fazendo a construção do estádio, ele elaborou o projeto, foi feito, começou, se não me engano, em 2004, e em 2006 eles entregaram a obra em que eles já tinham feito toda a estrutura de concreto e tinham começado a cobertura em que eles tinham feito só um dos arcos. A estrutura tem 4 arcos, o arco oeste estava pronto. Isso foi faltando 7 meses, se não me engano, para o início dos Jogos Pan-Americanos. Então, no início de 2007, o segundo consórcio foi otorgado o trabalho e eles fizeram, então, os 3 arcos que estavam faltando e completaram, então, a cobertura em tempo hábil. Os Jogos Pan-Americanos foram em julho de 2007. Antes de concluir a obra, durante o descimbramento, enquanto eles estavam tirando os apoios dos 3 arcos, houve deformações excessivas, principalmente do leste, mas que tinham sido mais ou menos parecidos com os que já tinham ocorrido no oeste. E isso preocupou sobremaneira o pessoal técnico que estava por trás do trabalho. Embora o projeto não fosse deles, eles ficaram preocupados com isso. E de 2007 a 2009, não o tempo todo, é claro, mas de vez em quando, o projetista, que está presente, e o verificador, uma empresa portuguesa, não conseguiram chegar a um acordo sobre as causas do deslocamento excessivo em relação ao projeto e nem tampouco sobre o nível de tensões. O projetista estava achando que as tensões estavam bem e o verificador achando que a estrutura estava sobretensionada da ordem de 20%. E a concentração das atenções era nos arcos. Em 2010, como não houvesse acordo até então,
para ajudar no conhecimento do problema, o pessoal do consórcio, resolveu medir as tensões nos pendurais. A minha mão não está tão firme quanto deveria estar. Então, os pendurais são esses elementos verticais aqui, que transferem a carga de vigas das tesouras para o arco. E as medições revelaram números bastante diferentes daqueles que estavam sendo previstos no projeto, tanto do verificador quanto do próprio projetista. E, por causa disso, ambos voltaram a fazer contas. A intenção era fazer uma espécie de retroanálise em que eles olhassem e vissem se podiam reproduzir aquelas cargas e que tensões haveria, então, nos arcos, se aquelas cargas fossem encontradas. Não foi possível uma retroanálise perfeita, mas chegou-se bastante próximo, e dessa vez o verificador achou 40% de sobretensões, e me corrija, você achou 20%? Mais ou menos. Então, havia uma pequena sobretensão que para o verificador era um pouco maior. Como até 2012 não houvesse um acordo entre as duas partes, porque o verificador se recusava a assinar o projeto. Como até 2012 não houvesse acordo entre as duas partes, foi contratada a SBP da Alemanha, que era reconhecidamente uma das empresas de maior experiência em estádios do mundo. Eles foram contratados para fazer o desempate. Só que, quando tomaram conhecimento das cargas, acharam que as cargas de vento eram muito baixas. Diga-se de passagem que o verificador que tinha feito o Estádio da Luz, ou tinha feito a verificação do Estádio da Luz em Portugal, que é de onde se admite que essa nossa estrutura seja cópia, eu vi um documento outro dia que dizia que é do Oscar Niemeyer, mas é tão parecido com o Estádio da Luz que é difícil a gente imaginar diferente, principalmente porque contrataram como verificador o verificador do Estádio da Luz. E os alemães, então, disseram que as cargas eram baixas, queriam um novo túnel de vento, um novo ensaio em túnel de vento. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Feito isso, eles voltaram, então, com os resultados deles, dando sobretensões de 80%. E aí, então, a coisa ficou bem mais grave. Foi nessa época que o prefeito, então, resolveu intervir, já estamos em março de 2013, e fechou o estádio, para tristeza do Botafogo. Eu sou botafoguense. E nessa ocasião ele pediu ao segundo consórcio, então, que eles tomassem todas as medidas necessárias para restaurar a segurança do estádio. Em 2015 o reforço foi finalizado, e após várias surpresas durante a construção, porque realmente vocês vão ver que nós encontramos algumas coisas bem desinteressantes durante a construção. Bom, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura em si, mas vocês podem distinguir basicamente uma estrutura terciária. A estrutura terciária são só as vigas que sustentam as placas do telhado, e elas transferem as cargas. Então, isso aí ganhou o nome de joists, que é um nome em inglês para vigas dessa natureza, e ficou consagrado como joist ao longo de todo o projeto. A gente devia ter palavras em português, eu reconheço, mas me perdoem por isso. Elas transferem as cargas para o vigamento das tesouras, que são treliças radiais, vocês podem ver aí, as treliças radiais, e, ao mesmo tempo, elas concedem às treliças radiais um travamento lateral. Então, as treliças radiais seriam instáveis, as tesouras seriam instáveis sem as joists. Além disso, nós temos os pendurais, que
trazem as cargas, então, das tesouras, tem 2 pendurais por tesoura, e levantam a carga até os arcos. Então, os pendurais já fazem parte da estrutura, eu não falei, mas a estrutura secundária ainda inclui um travejamento horizontal que eu vou mostrar mais adiante. Os pendurais trazem as cargas de volta para os arcos, que são a estrutura primária, e eles sustentam a estrutura secundária. E, finalmente, obviamente, os pendurais dão o travamento lateral para o arco, a estabilidade do arco depende dos pendurais. E, finalmente, o arco é suportado por gigantes e tirantes. Vocês vão ver aqui que nós temos, cada arco é apoiado em 2 colunas, a coluna ganhou o nome de gigante, e além disso, nós temos então, aliviando a carga horizontal de empuxo do arco, nós temos então o tirante que pega a maior parte dela. Então, essa é a nossa estrutura. Obviamente, existem fundações debaixo de cada uma dessas colunas, das quais nós também vamos falar daqui a pouco. E existem nos cantos da estrutura, aqui, existem 4 mastros que acabaram entrando para complementar o apoio do telhado nos cantos, que não ficou muito eficiente só com os arcos. E as fundações completam, então, para que a estrutura pudesse ser avaliada da mesma maneira como o projetista faz um modelo, nós verificando a estrutura ou olhando o reforço da mesma, tínhamos que fazer um modelo. O nosso modelo era extremamente rebuscado, nós tínhamos todos os elementos. O que vocês estão vendo aí, a maior parte desses elementos aqui são as joists, mas as joists são treliças, não são só vigas de sustentação. Então, tem pelo menos 50 mil membros na estrutura. Quantos tem exatamente? 50 mil? 50 mil membros. E nós temos então aqui as treliças, está aqui o pendural segurando a treliça na parte interna do estádio, e essa quantidade de membros toda entrou no modelo. Então o modelo realmente era bastante grande e detalhado. Bom, a estrutura é muito importante, essa parte, porque nós temos aqui, a estrutura não teve geometria perfeita na construção. Então, quando todos os arcos, vocês veem que não são perfeitamente retos, o arco tem 160 metros de comprimento. Então, essas pequenas deformações aqui, na realidade, são poucos centímetros. Então, perfeitamente normal, mas não eram retas. Quando essa linha, então, representa a geometria inicial, quando se tirou os apoios, quando a estrutura foi descimbrada, nós tivemos essa deformação aqui, que é sensivelmente maior do que é que se esperava. Então, talvez se esperasse 60 centímetros, se tem alguma coisa da ordem de 1 metro, essa é a ordem de grandeza dos números. E, além disso, nós agora que queremos pensar em reforçar, teríamos que modelar isso da maneira correta. Então, o que se propôs fazer foi levantar novamente o arco. Em levantando, ele voltaria para a posição vertical, que já não era perfeita, mas como a gente não está tirando todas as cargas horizontais, a gente não tinha nenhuma dúvida de que era impossível encontrar a posição original perfeita. Mas, de qualquer maneira, essa linha vermelha aqui é a geometria calculada quando a gente acabasse de fazer o cimbramento, ou recimbramento. Notem, por favor, que as deformações, essa aqui é a coluna, é o arco leste, isso aqui é a flecha no meio, da ordem de 1 metro, e essa daqui, do outro lado, tá de cabeça para baixo, porque é no outro sentido, mas é mais ou menos a mesma coisa, são 87 centímetros aqui, 95 centímetros aqui, ambas se comportaram exatamente igual.
E nós temos aqui, então, o mesmo tipo de deformada esperada. Bom, essa outra linha aqui é o que nós obtivemos quando nós realmente acabamos o sembramento. E essa foi a geometria que entrou no nosso modelo. O modelo já começou com a geometria exata do problema. Notem que esse de baixo é a deformação vertical do meio do arco, que também foi um pouco maior do que esperado. E esse é o do outro lado. Foi engraçado porque aqui nós tivemos o oeste um pouquinho maior no deslocamento lateral, o leste, e o oeste, que foi feito pelo primeiro consórcio, ele deformou mais verticalmente. Aqui são 50 e poucos, aqui 50 e tantos, e aqui então 87 para 95. Mas de qualquer maneira, bem consistente os dois. É importante que a gente diga que o modelo precisa levar isso tudo em conta. Quer dizer, a ideia de que se possa tirar meia dúzia de retratos, fazer meia dúzia de medições e de geometria, de problemas lá, e no final dizer que não caiu por causa disso, uma pessoa que diga um negócio desse devia entregar o diploma. Essa é a minha opinião sincera, porque não sabe de que está falando. Bom, esse é o primeiro estudo de vento. O primeiro estudo de vento foi feito em 2004 no Canadá, por uma empresa muito conceituada. Hernani, RWDI fez a ponte Rio-Niterói também? Não? Eu tenho impressão... Não, aquele vento de 87 não foi feito com eles? 88? Foi, eu acho que foram eles, sim. É uma empresa muito boa, não tem nada para falar da RWDI, mas não era o mesmo estádio que nós estamos, que foi construído depois. Nós temos, então, os 4 arcos eram ligados, como vocês podem ver aqui. E, além disso, o estádio era um pouco mais baixo. Ele depois subiu alguns metros. Então, o que o pessoal da Alemanha estranhou quando foram convocados é que as cargas de sucção eram muito pequenas. E diga-se de passagem que o verificador também já tinha achado isso e tinha adotado por conta própria cargas de sucção mais altas. Não que as cargas de sucção sejam muito importantes, vocês vão ver daqui a pouco por quê, mas eles têm a sua relevância no projeto. Então, houve a necessidade do túnel de vento, foi feito por uma firma alemã de muita experiência também, muito mais experiência em estádios do que a RWDI, mas nem por isso uma empresa, a RWDI deixa de ser uma empresa experiente. Ambos os estudos foram feitos com o mesmo vento. O vento básico era de 50 anos, 35 metros por segundo, que é o valor daqui do Rio de Janeiro. Mas usou-se um fator de segurança adicional de 10% por causa da periculosidade da obra. Então, o nosso vento básico de cálculo era 38,5 metros por segundo. RWDI, assim como a VACA, só mediram vento vertical. Eles só medem o vento perpendicular à superfície do estádio, do telhado do estádio. Então, a RWDI mandou uma carta. Cadê a carta? Está aí traduzido. Conforme combinado com a engenharia do projeto anteriormente à nossa análise, somente o carregamento vertical na cobertura foi avaliado nesse estudo. Então, estava muito claro que eles não iam fornecer as outras 2 parcelas de vento. A Wacker não mediu a força horizontal, embora ela pudesse ser medida. A força horizontal está chamada ali de atrito, está escrito atrito porque foi o nome que a Wacker usou, mas na realidade
nós temos aquele mundo de treliças, de tesouras ali embaixo, tem todo o travejamento horizontal, aquilo tudo pega vento. Então, nós temos a própria obstrução do telhado é uma carga horizontal e aquelas tesouras ali todas são o restante. E, finalmente, tem a terceira parcela, que o Wacker